Eu gostaria de convidá-los, sem mais delongas, a abrir a Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 8. Nós vamos ler apenas os versículos de 14 a 17. Quando o reverendo Anderson me convidou para estar aqui com os irmãos, por ocasião do aniversário da igreja, aquilo que me veio à mente, ao coração, foi lembrar que uma igreja nada mais é que a reunião dos santos do Senhor. Nós ficamos muito felizes em ter conforto, paredes, uma cobertura, mas na verdade a igreja do Senhor é composta por esse povo. Isso tudo aqui é graça do Senhor para que nós tenhamos um pouco mais de conforto. E uma igreja não subsiste se ali não houver filhos de Deus. Ela definha, ela vai minguando. E eu estava me lembrando que 55 anos passados, e a Igreja da Tijuca, sendo mantida pela graça do Senhor, estando viva, portas abertas, não apenas as portas, mas a sua questão de construção de uma espiritualidade saudável aos pés do Senhor, progredindo, isso quer dizer que eu estou olhando agora para um grupo de filhos de Deus, herdeiros, co-herdeiros, como acabamos de ler, e é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês. Não faz sentido termos um espaço como este, se não for para ele ser preenchido por filhos de Deus. E é por aí que eu gostaria de conversar com vocês. Porque há muito tempo atrás, lá na Idade Média ainda, a igreja que estava operante naquele momento, praticava algumas coisas que não eram mais lícitas diante da igreja, diante de Deus, e até mesmo no testemunho público na sociedade. Ela tinha se afastado das definições naturais que nós entendemos na Escritura, que são definições de igreja. Não era mais, era uma outra coisa. E com isso eu não quero dizer que ali não houvesse mais filhos de Deus. Havia, ao longo de toda a história, Deus preserva os seus fiéis. E havia, sim, remanescentes e fiéis ali dentro. Mas o fato é que a estrutura já dificultava um bom culto ao Senhor. Havia uma forte idolatria, um forte misticismo que tinha invadido a igreja. E aquilo também era um adicional, um dificultador adicional, num cenário muito difícil em que a igreja havia se tornado um império de enormes proporções, dominava a Europa de seu tempo, e conforme a Europa expandiu as suas fronteiras, a igreja também foi junto expandindo as suas próprias fronteiras. E a própria igreja medieval, aquelas pessoas fiéis percebiam que havia alguma coisa estranha. Nós sabemos que depois o Senhor levantou a reforma protestante, mas eu não vou me voltar agora para falar da reforma. Eu queria falar exatamente desse momento difícil da igreja, porque as dificuldades que a igreja medieval enfrentava, hoje, no nosso tempo, numa igreja que é pós-moderna ou hipermoderna, depende de quem você lê, enfrenta situações muito parecidas no seu todo. Na sua particularidade, não. Igrejas locais podem ser muito saudáveis, inclusive em denominações que já não sejam tão saudáveis, porque o Senhor sempre preserva os seus nichos e os seus remanescentes. Mas o que nós vemos hoje em muitos lugares, assim como havia na Idade Média, é uma busca constante por poder temporal, por influência social, por crescimento político, por amealhar questões financeiras, e nós, infelizmente, 500 e pouquinhos anos depois, olhamos para trás, para a Idade Média, e somos forçados a dizer quanta coisa que nós combatemos, nós vemos de volta no cenário cristão. Quando você olha para dentro de uma igreja que é saudável, no festejo do seu aniversário, sem querer desmerecer lugares onde, infelizmente, tudo isso tem acontecido, a primeira coisa que eu e você devemos fazer é olhar para o alto céu, levantar as nossas mãos em adoração e dizer: obrigado, Senhor, porque nós estamos num lugar que não se permitiu render-se ainda a todas essas coisas. E por tua misericórdia e por tua graça prosseguiremos fiéis, porque o Senhor nos chamou para a fidelidade ao Senhor. Então, a primeira coisa que eu gostaria de dizer: há sim um comparativo entre as mazelas de uma igreja decadente da Idade Média e de uma igreja que anda por aí hoje e que repete as mesmas coisas.
Vende-se água, vende-se sabonete, vende-se rosa, vende-se terreno no céu, vende-se salvação, vende-se tudo igualzinho naquele tempo. Eu fiquei animado também quando, preparando esse sermão, eu me lembrei de um episódio. Eu estava lá em São Paulo, indo lá para o Andrew Jumper. Eu peguei um táxi lá no aeroporto, lá em Congonhas, indo no centro de estudo, e eu comecei a conversar com um taxista naquele dia. E ele, muito animado, ele estava com aquela Bíblia enxovalhada, aberta ali no painel do carro, pegando sol o tempo todo. A Bíblia já estava assim bem diferente do que é a nossa, e eu comecei a conversar com ele para ver se ele era cristão ou se a Bíblia era um amuleto ali no painel do carro dele. E ele, muito feliz porque eu disse que era cristão, que era pastor, estava indo estudar um pouco mais, e ele ficou muito entusiasmado e saiu falando um monte de coisa. E aquele senhor, que eu espero seja nosso irmão em Cristo, aquele senhor muito animado começou a me contar algumas coisas. Ele, por uma circunstância da vida, foi parar em Israel numa dessas excursões que se fazem, e ele então se batiza novamente no Rio Jordão. Ele diz: aquele sim foi o meu batismo. Aquela ideia de um só batismo não estava valendo ali. E ele contando que atualmente ele não vai mais à sua igreja, porque a música lá é muito alta, e que ele deixa para ir uma vez por mês, que é o dia da ceia. E ele chega atrasado para não escutar o barulho da música, ele participa da ceia, na maioria das vezes fica até o final do culto. E ele falou assim: isso é suficiente, porque eu sou uma pessoa boa, eu não traio a minha mulher, eu nunca roubei ninguém, eu nunca roubei um passageiro nesse táxi. E ele encerrou com a famosa frase: eu não faço mal a ninguém. E eu fiquei olhando e eu percebi, esse é o retrato de pessoas que se arvoram o direito de chamar-se a si próprias cristãs, quando a sua relação com Deus é apenas: Senhor, assim para mim está bom, porque afinal de contas eu não faço mal a ninguém. E se você for pregar para uma pessoa na rua, uma pessoa da sua relação, é muito provável que você ouça essa mesma frase. Quando você disser: você precisa de Deus, ela vai dizer: eu já tenho Deus, porque afinal de contas eu não faço mal a ninguém. Vivemos dias de frieza espiritual, de má compreensão da palavra de Deus, do Evangelho do Senhor, e por isso mesmo é que eu volto a dizer: é muito comum vermos que a situação da igreja hoje, a igreja como um todo, não me refiro a igrejas locais, a igreja como um todo passa por dificuldades que nos seus conceitos, talvez não nas suas práticas pontuais, mas nos seus conceitos, se parecem muito com aquela igreja que foi combatida há 500 anos atrás. Esse texto aqui, que eu li com vocês, ele nos apresenta algumas realidades a respeito dos filhos de Deus. A primeira delas está nos versículos 14 e 15, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam um espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. A primeira realidade é que os filhos de Deus são guiados por Deus. Paulo nos diz nesse trecho que somente as pessoas regeneradas, aquelas pessoas salvas, são realmente consideradas filhos de Deus. E somente essas pessoas que são filhos de Deus podem ser guiados por Deus. Deus trata os seus filhos como você, que é pai e mãe, trata os seus filhos. E com isso eu quero dizer que por mais bondoso que você seja, por mais caridoso que você seja, seu filho é seu filho. A sua filha é sua filha. E você trata aqueles que você gerou, que são seus filhos, de forma muito especial em relação a outras pessoas. Tanto isso é verdade, que quando há um distúrbio num pai ou numa mãe, e maltrata ostensivamente os seus filhos, isso é um espanto para todos nós. Nós ficamos admirados quando ouvimos notícia de um pai ou de uma mãe abusando, maltratando, fazendo coisas que nós não podemos imaginar que seriam naturais de um pai ou de uma mãe para com seu filho. Isso, seres humanos, imaginem Deus. Deus trata os seus filhos como verdadeiramente filhos, e apenas essas pessoas que são filhos são guiados pelo Espírito de Deus. O verdadeiro cristão não tem razão alguma para duvidar da sua situação, da sua salvação, da sua filiação a Deus.
O verbo que Paulo usa aqui para guiar os filhos de Deus é um verbo que vem do grego, que é aplicado para quando uma pessoa oferece ajuda para guiar um cego. E nós não somos assim totalmente dependentes de Deus, a tal ponto que se o Senhor não nos guiar, nós não sabemos para onde ir na nossa vida. E é isso que Deus está nos dizendo. Deus guia o seu povo, conduz com segurança os seus filhos, sabendo que nós somos inábeis para fazer com que a nossa jornada chegue bem até o final. E é por isso que Ele estende a sua mão, nós nos apoiamos nele e seguimos o nosso Deus, sendo guiados por seu Santo Espírito. Se você quiser ajudar um deficiente visual, não pega nele não. Você diz para ele assim: pega no meu braço. Você estende o braço, ele segura em você, ele sabe andar quando tem alguém ajudando. E o Espírito Santo vai nos ensinando. É como se Deus dissesse por seu Espírito: eu estou do seu lado, pega no meu braço que eu vou guiar você. E é assim que o Senhor faz conosco. E é assim que nós temos a garantia de chegarmos ao final dessa caminhada. O Salmo 139 começa com uma declaração que só pode ser feita por um filho de Deus. Ele diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. E o Salmo não deixa qualquer lapso, qualquer oportunidade de pensarmos que não haja direção do Senhor ali, porque ao final de tudo, o salmista também diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. E é isso que o Senhor faz com os seus filhos. É por isso que o Espírito é aquele que guia. E guia quem? Os seus filhos. O Senhor não tem compromisso com quem não é seus filhos nesse sentido. O salmista se coloca ao dispor do Senhor, argumenta com o Senhor, e o Senhor é quem está ali ao seu lado, e ele diz: guia-me, Senhor, leva-me contigo. Somente o Filho de Deus pode ser guiado pelo Espírito de Deus. Somente os filhos não têm mais sobre si o espírito de escravidão, por exemplo, e isso está claro aqui no texto também. E por que Paulo fala isso? Porque Paulo tinha uma íntima relação com a cultura de seu tempo, e ele sabia que um escravo não poderia ter palavras de adoração, de honra e de louvor com relação àquele que é o seu Senhor. E ele sabia também que uma vez que nós fôssemos libertos do pecado, da carne, do mundo, do inimigo, nós nos tornaríamos escravos de Deus. Opa, mas se eu sou escravo, eu não posso louvar o meu Senhor. Mas é por isso que esse Senhor, que é o único que guia os seus filhos, ele também diz: eu comprei vocês, mas vocês não vão ficar diante de mim na condição de escravos, porque eu chamei vocês para serem filhos, amigos, herdeiros e co-herdeiros. E nessa mudança de paradigma, em que nós, sabendo que somos escravos, nos vemos pela palavra do Senhor como verdadeiros filhos, o que tem dentro de nós de louvor e adoração precisa brotar livremente. E é isso que nos torna diferentes do ser humano natural que não tem o Senhor como seu Salvador. Paulo está dizendo que aquela adoração interna que há em nós, usando isso com minhas palavras, que brota do nosso interior, que brota do nosso coração, vai ter também uma identificação externa, porque o escravo era reconhecido e o filho também era reconhecido naquela sociedade. Eu já vou falar um pouquinho melhor sobre isso. A adoração põe de lado qualquer acusação de escravização, porque aquele que adora sabe que não é mais escravo. Mesmo sendo servo absoluto, ele sabe que a sua condição de trato não é mais de escravo, mas é de filho. Só Deus faz isso conosco. Qualquer outro senhor que haja sobre a espiritualidade humana continuará tratando o ser humano como escravo, impedindo-o de olhar para cima, impedindo-o de louvar e de adorar ao verdadeiro Deus, até porque só pode fazer isso quem é lavado e remido no sangue do Cordeiro. Amém, meus queridos? Segundo ponto é que os filhos de Deus recebem o testemunho de Deus. Quem é filho de Deus recebe o testemunho do próprio Deus. Versículo 16, o próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. O sentido de Paulo, ao dizer que o mesmo Espírito, que é o mesmo que aparece nos versículos 13 e 14, ou seja, é o Espírito de Deus,
dizer, o sentido dele, de dizer que esse Espírito testifica junto ao nosso Espírito, é que o Espírito Santo imprime em nós um testemunho tão concreto que nós deixamos de lado quaisquer dúvidas a respeito da nossa filiação. Esse Espírito Santo de Deus nos convence, de fato, de já sermos filhos de Deus, o que acontece no ato da regeneração. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. O Senhor nos infundiu vida por seu poder, nos levantou da morte, nos fez ter vida, inoculou em nós a sua fé, e agora o seu Espírito vem dentro de nós. Vejam bem, isso acontece antes do batismo, isso acontece antes da membresia. É vida de Deus que toca o que estava morto, esse morto se levanta, esse morto agora vivo, redivivo, tem fé, e essa fé faz com que o Espírito Santo seja habilitado a ser ouvido por nós, e nós paramos de ter dúvida. Eu agora sei a quem pertenço, eu sei por quem eu fui marcado, eu sei a quem eu devo minha honra, minha glória, e isso é processo de salvação. Isso não é nem a nossa tradição de membresia, isso é consequência, porque antes o Senhor já fez conosco o que Ele fez lá com o ladrão da cruz. Você vai estar hoje comigo no paraíso, se amanhã você não estiver mais aqui. E é isso que o Senhor faz conosco. Então nós somos convencidos, e por sermos convencidos, o espírito de covardia, o espírito de ausência de Deus em nós desaparece. Nós somos de tal maneira tocados pelo Espírito de Deus, que quando a voz dele ecoa dentro de nós, não há voz de resistência mais em nós. E nós somos levados a uma certeza tão profunda, a uma convicção tão intensa, que o que reina em nós é a paz de Cristo, porque a partir dali a nossa convicção é de que nós de fato somos filhos de Deus. Um texto bem antigo, falando sobre essa mesma perícope, Santo Agostinho, no seu sermão 106, ele estava pregando contra a heresia pelagiana, e ele deixa isso registrado no seu sermão. Ele comenta que o Senhor ajudou tanto ele, quanto a própria igreja, porque as coisas naquele seu tempo pareciam por demais difíceis, mas foram desvendadas sabiamente pela exposição da palavra aos corações, e isso não deixou nenhuma pergunta restante para perturbar a alma dos cristãos naquele tempo. Estamos falando do 4º século, indo para o 5º século. A alma humana tem dúvidas, a alma humana manteria suas dúvidas, mesmo na presença de Deus, se o Espírito Santo não viesse testemunhar internamente que as dúvidas não têm mais sentido. É uma das suas obras. E isso nos consola, isso nos alegra, isso nos tranquiliza. E é por isso que, como prossegue Santo Agostinho dizendo, por causa disso, a alma ímpia, que não entendeu isso, odeia até mesmo a correta compreensão da mensagem do Evangelho. O Espírito Santo diz a cada um de nós que somos regenerados, que por causa disso nós precisamos dar o passo seguinte, e o passo seguinte é apresentar os nossos frutos de adoração ao Senhor. Vejam bem, não somos mais escravos, agora nós podemos adorar, reconhecemos a paternidade do nosso Pai Celeste, somos filhos, então agora podemos adorar, mas eu tenho dúvidas. O Espírito Santo vem e tira as dúvidas, e ele testemunha dentro de mim dizendo, Joel, pode adorar o Senhor, porque o que você fizer de adoração agora vai chegar lá em cima, ele vai receber, é incenso agradável ao Senhor. Você está livre, adore ao Senhor. E a nossa adoração deve fluir, algo que estava dentro e que aparece do lado de fora. Por exemplo, quando o povo do Senhor se reúne na Santa Assembleia e o louva de todo o coração. Amém, queridos? Vamos lá, terceiro ponto, e eu vou parar no terceiro para ser bem presbiteriano. Então aqui nos versos 15, que eu já li, e 16, o apóstolo Paulo traz aquela questão da adoção, que surge também ali, e somente por causa dessa adoção é que nós podemos ser filhos, porque senão seríamos apenas escravos. Quando fomos comprados para, entre aspas, a escravidão ao Senhor.
Mas o ato seguinte do Senhor, que nos poupa da humilhação da escravidão, o que já seria nobre sermos humilhados diante do Senhor, já estaria muito bom, a gente chegaria à glória eterna por sua graça, mas o Senhor ameniza essa sensação em nós, porque Ele dá o passo seguinte, Ele testemunha em nosso coração, e com isso nós somos convencidos do nosso status diante de Deus, e Ele também registra na sua sagrada escritura que nós fomos adotados. E aí a gente precisa parar para entender o que Paulo, no primeiro século, queria dizer com adoção. A gente hoje entende o que é adoção, né? Você tem todo um trato jurídico na sociedade, você entra naquela regra, não é fácil, mas você sabe o caminho a seguir. Qual era o caminho do primeiro século? Era o mesmo? Não, era diferente. Lá no primeiro século, nós estamos sob o modelo greco-romano, que era legalmente estabelecido, né, em seu tempo, e que dava à pessoa que seria adotada uma condição igual à do filho natural. Era igualzinho, tá? Era absolutamente idêntico. Mas tinha um problema ético por detrás. Nós precisamos hoje entender que o propósito da adoção no primeiro século não era de amenizar a dor de quem eventualmente não tivesse mais seus pais. Seria a primeira coisa que a gente pensa. Eu vou adotar aquela criança, que infelizmente ela não tem mais seus pais, eu vou adotá-la como meu filho. É o que a gente pensa hoje. Naquele tempo não. A razão era outra. Era uma razão egoísta e totalmente egocêntrica, porque na maioria das vezes quem adotava filhos no primeiro século queria a preservação dos seus títulos, queria a preservação dos seus bens, porque se não tivesse filhos, os seus bens seriam expropriados após a sua morte. Os seus títulos seriam dados, quem sabe, aos seus inimigos políticos. O seu status político precisava ser preservado. Então nós olhamos para trás e vemos, puxa, mas que bacana, no primeiro século, os romanos, né, por causa da influência grega, inclusive anterior, eles adotavam muitas pessoas e eles eram absolutamente idênticos aos filhos por razões perniciosas. Era egoísmo, egocentrismo daquelas pessoas, na sua maioria. Seus beneficiários também não poderiam ser quaisquer pessoas, eram só homens eram adotados. As meninas, por órfãs ou desamparadas que fossem, continuariam desamparados. Só se adotavam homens. Por quê? Porque os homens dariam sequência a tudo isso que eu acabei de falar. Era uma sociedade que trabalhava dessa maneira. Quando Paulo fala da adoção, ele usa esse processo jurídico. Era onde ele estava mergulhado. Mas ele queria se livrar do conceito da adoção do primeiro século. Aí Paulo, como bom teólogo do Antigo Testamento, ele vai buscar no Antigo Testamento essa ideia. Mas lá no Antigo Testamento não existe a prática jurídica entre os hebreus da adoção. Adoção, como nós entendemos, jurídica, no papel. Não existia, não estava previsto. Mas quando nós olhamos para a história de Moisés, sendo adotado, ainda bebezinho, pela filha de Faraó, quando nós olhamos para Esther sendo adotada por seu parente próximo, Mordecai ou Mardoqueu, depende aí da sua versão, nós vemos que entre os hebreus podia não haver um processo jurídico, mas havia uma ética correta. Eu vou adotá-lo porque ele precisa, eu vou trazê-lo para dentro da minha casa, ele vai ser um comigo, ele vai ser o meu filho, vai ser a minha filha. Então Paulo faz uma junção dessas duas coisas. A ética correta é isso que nós temos que aplicar sendo cristãos. E o processo jurídico do seu tempo. É assim que nós vamos entender o que Deus faz conosco. E diante disso, nós podemos concordar que Paulo utilizava esses dois caminhos de forma simbiótica. Ele usava a lei do homem, mas aplicava a essência da lei de Deus. E é por isso que ele fala que nós somos filhos, herdeiros, co-herdeiros. É por isso que ele nos traz a ideia da adoção. Porque ele faz uma simbiose, eu estou falando para vocês se lembrarem, a gente está aqui no primeiro século, debaixo do Império Romano. O Senhor nos adotou, e nos adotou juridicamente. Ele proclama em todo o cosmo, aquele ali que foi lavado no sangue do meu filho Jesus, agora é meu filho. E o meu filho Jesus é o irmão mais velho dele.
Todos os benefícios da cruz vieram sobre ele. Todos os benefícios da eternidade que o meu filho trouxe para eles lá na cruz do Calvário, agora são deles. Todos os benefícios da eternidade agora estão sobre eles. Porque eu os adotei, e eu os adotei de tal maneira, como diz Paulo em outro texto, que Deus nos deu o nome da sua própria família. Eu não sei ainda qual é o sobrenome de Deus, fazendo aqui um uso parafraseado daquele versículo, mas eu sei que cada um de nós será Joel, Anderson, Alex, Tiago, fulano de tal depois, e esse fulano de tal é o sobrenome do nosso Deus. Um novo nome nos está reservado. Eu não sei qual é o meu novo nome, eu sei do meu sobrenome é igual ao de Deus, porque Ele me adotou para a sua família, me fez andar junto com Ele, e ainda me deu um irmão mais velho para me ensinar o que fazer. E cada um dos seus filhos tem esse mesmo privilégio. Paulo nos ajuda a entender que tipo de herança Deus destinou aos seus filhos. É uma herança eterna, uma herança não corruptível, porque ele chega e diz aqui no final: se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. E Paulo deixa isso aqui, eu reforço as palavras de Paulo, porque talvez passe pela cabeça de alguns de nós ao longo da vida, e nós pensamos essas coisas. Eu penso, todo mundo pensa: Senhor, está difícil a beça, estou enfrentando enfermidades minhas ou na família, estou enfrentando problemas financeiros, enfrentando desemprego, enfrentando incredulidade que tenta assolar o meu coração, dúvidas na minha fé, estou enfrentando levante de pessoas, estou enfrentando questões jurídicas, estou enfrentando... E a lista de coisas que assola cada um de nós pode ser uma lista enorme. Mas Paulo deixa isso aqui no final, porque ele diz: mesmo que você sofra com ele, você ao final vai ser glorificado com ele. É como se ele dissesse: fica firme, isso tudo vai passar. Talvez passe amanhã e você receba uma boa notícia dizendo: olha, aquilo passou. Mas talvez passe quando os seus olhos fecharem e abrirem num nanosegundo, e quando você abrir, você estiver na presença do Senhor. De uma ou de outra forma, fica firme, porque o Senhor é quem conduz cada um de nós para o ponto certo da nossa vida. Sabe por quê? Porque Ele é Pai e Ele está cuidando dos seus filhos. Amém, queridos? Amém. Aplicando e indo para o final, meus irmãos, a direção do Espírito não necessariamente envolve orientação para as coisas comuns da vida. O que eu quero dizer isso? Depois do culto, você pega aí o seu aplicativo para buscar um transporte, um Uber, um táxi, seja lá o que for. Deus espera que você use as suas habilidades, seu equilíbrio, seu conhecimento. Né? Não é para você chegar ali fora: Senhor, agora me diz a hora de apertar o botão. Sabe? Não é disso, porque aí nos tornaríamos cristãos até piegas, né? nesse tipo de jornada. Mas com certeza, a direção do Espírito afirma a necessidade de total submissão à autoridade dele, do Espírito Santo. Isso porque fica muito claro para todos nós que aqueles que fazem parte da família de Deus cedem à direção do Espírito Santo. E é exatamente por isso que nós somos bem-aventurados. O testemunho do Espírito, aquele que ele imprime em nós, é inseparável de uma vida transformada e necessariamente vai gerar também uma vida de obediência. Vejam bem, nós fomos comprados por Deus, deveríamos obedecê-lo porque somos seus servos, mas aí ele nos adota, nós viramos filhos. Ao invés de nós sermos instados a obedecê-lo à força porque somos seus servos, ele nos faz seus filhos, nos chama a adorá-lo com a impressão do Espírito Santo no seu coração, e quando nós percebemos realmente quem nós somos em Cristo, nós somos convidados a obedecê-lo. Não por força, não por violência, não por sermos inicialmente servos, mas porque entendemos o amor do nosso Pai e nós nos relacionamos com Ele por causa desse amor. Se nós somos realmente filhos de Deus, nós precisamos agir como filhos de Deus, ou seja,
precisamos a toda hora nos lembrarmos da centralidade em nossa mente, da nossa relação filhos e pai. Não podemos esquecer isso. Nos mais difíceis momentos da sua vida, lembre-se, você é filho de Deus. Segundo ponto, se você tem se comportado, se nós temos nos comportado como filhos, e talvez entre nós, porque Paulo fala disso aqui, talvez entre nós surjam filhos com dúvidas, filhos que ainda não são filhos na essência da palavra, mas estão muito próximos. Filhos como o filho pródigo. Quem sabe há aqui entre nós um filho pródigo, eu não sei. E essa é uma vantagem de pregar como convidado, você não conhece? Então, quem sabe há um filho pródigo aqui entre nós? Vejam bem, há várias circunstâncias, e todos esses que eu acabei de falar não perderam a qualificação de filho. Mas talvez precisem olhar para o pai e dizer: pai, eu estava lá comendo bolota dos porcos, o senhor me dá um abraço? Mas não, peraí, não vou nem pedir um abraço não, me contrata como seu servo. E talvez o abraço que tivesse passado apenas pela mente dele é o que ele ganha do seu pai. Se você entrou aqui hoje e você tinha dúvidas sobre a sua filiação a Deus, mas se você sabe que já foi lavado no sangue do Cordeiro e você vive circunstâncias um pouco instáveis na sua jornada como filho, entenda, o pai continua aqui de braços abertos e é só você chegar perto dele. Você já foi convidado, receba o abraço do pai, alinhe-se com os santos do Senhor, que são seus irmãos, e ande em integridade de vida perante o Senhor. Aí você vai voltar a adorar, você vai voltar a ter a certeza da filiação, você vai ter as garantias da eternidade, tudo isso novamente vivificados em seu coração. Se você está firme, é bom a gente sempre ouvir a palavra da Escritura. Você está de pé? Cuidado para não cair, mantenha-se firme. Não se esqueça, nos momentos em que a gente dá uma tropeçada ou outra, todos nós damos, é bom a gente se lembrar: eu não caí porque o Senhor me segurou. Tropeçar, nós tropeçamos. Cair, todos nós cairíamos, se o Senhor não nos sustentasse. Se hoje nós percebemos que somos chamados pelo Espírito, pela ação da palavra de Deus, então nós precisamos entender que essa é a hora, porque é uma outra categoria de pessoas que ouvem a palavra de Deus. Pessoas amáveis, afáveis, simpáticas, agradáveis, que às vezes entram numa igreja como essa, mas que não têm ainda a sua filiação ao Senhor. E elas precisam ser alertadas que houve um dia em que uma cruz, o Senhor, nosso Deus, aquele que hoje é o nosso irmão mais velho, diante do nosso Pai, somos co-herdeiros dele, ele deu a sua vida por nós. E não adianta você dizer: eu sou muito bom porque eu não faço mal a ninguém, porque o simples fato de não ser filho de Deus é o maior mal que pode ser feito por um ser humano, porque é a recusa do convite amável do Salvador. Então vejam bem, se estamos instáveis, hoje é dia de reconciliar. Se nós estamos afastados, sem sermos filhos, hoje é dia aceitável. Não diga mais: eu não faço mal a ninguém. Diga assim: eu continuo afrontando o meu Deus. E como é que você resolve isso? Deixando seu coração se derreter, porque o Senhor vai tocar lá e Ele vai resgatar você. E de inimigo da cruz, mesmo que você não saiba, você vai se tornar filho de Deus, com todos os benefícios e privilégios que eu acabei de falar nesses 30 e poucos minutos. Amém, queridos? Eu quero encerrar com as palavras de Paulo, no seu primeiro versículo desse capítulo. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Vamos inclinar nossa fronte. Senhor Deus, a Tua palavra é viva, é eficaz, e ela nos traz reflexão que vem da parte do Senhor. Meu pedido é que o Senhor consolide a sua palavra e faça com que ela gere raízes profundas, porque no dia mau, no dia pernicioso, o que nos mantém de pé é a tua santa palavra. Então, Senhor Deus, que o teu povo aqui presente, juntamente comigo, todos nós tenhamos a certificação dada pelo Senhor de que a tua palavra gerou efeitos positivos de transformação
em nossa vida. É como nós queremos te louvar, te bendizer, em nome de Cristo Jesus. Amém.